Muito bom estar reunido com Família de Cristo com vocês, tá? E poder falar um pouco sobre esse tema que é tão caro, né, para a gente lá no Prisma, mas com a igreja como um todo, né? Então, primeiro gostaria de me apresentar um pouco melhor, né? Meu nome é João Pedro, eu tenho 25 anos, estou prestes a me formar em medicina pela UFMG, congrego na Igreja Presbiteriana do Buritis, tá? E sou cofundador do Efeito Prisma, né, que é essa página do Instagram, que veio justamente para falar um pouco sobre esse tema deste evento, né, a nossa vida como um culto, né, a vida cristã como uma vida integral diante do Senhor Jesus, né, não somente guardada ali para os momentos de domingo, para os momentos de programação com a nossa UMP, mas uma vida realmente entregue totalmente aos pés de Jesus Cristo, né. Então, o Prisma surgiu com essa ideia, depois de uma inquietação dos nossos corações com relação a isso. Nós fomos muito confrontados, né, com essa verdade, e nós começamos a perceber que muitas vezes a gente estava vivendo uma vida desconectada do Evangelho quando a gente saía da igreja, né? Então, a gente estava na igreja no domingo, se alegrava com os irmãos no domingo, mas na segunda-feira a nossa fé não fazia sentido mais, né? A gente tinha certeza da nossa salvação, tinha certeza do que Cristo fez por nós, mas e aí, né? Como que aquilo ali afetava a minha forma de lidar com os meus colegas de trabalho, os meus colegas de faculdade, né, e tudo mais. Então, a gente resolveu estender essa reflexão a outras pessoas, né? Então, surgiu a ideia do Prisma, né? Eu, junto com o Gabriel Pacheco, né, que congrega na Igreja Central, né, a antiga Batista Central, que agora é só Central, a gente resolveu criar essa página e, graças a Deus, a página cresceu bastante, né? Não esperávamos nada disso, mas, para honra e glória dele, nós temos conseguido fazer um trabalho aí, temos recebido muitos feedbacks positivos, né, e desde já peço que ore por nós, né, nós precisamos da oração de vocês, deem feedbacks para a gente, porque o intuito aqui é edificar o corpo de Cristo, né, e glorificar o nome do nosso Deus, só isso que a gente quer. Então, beleza, pessoal, eu fui convidado hoje a falar sobre o senhorio de Cristo e o trabalho, né? Pessoal, é um tema que muita gente tem falado hoje em dia, né? Mas eu não queria chover no molhado com vocês aqui hoje. Então, eu optei por uma abordagem um pouco diferente, tá? Aqueles que quiserem anotar aí, tá? Eu sugiro que anotem os pontos principais do que a gente vai conversar, porque eu vou bater um papo com vocês, tá? Aqueles que quiserem material para aprofundar nos temas que a gente vai falar aqui hoje, porque não dá para esgotar o tema, que é um tema muito abrangente, né, mas podem entrar em contato comigo, né, eu vou deixar meu contato com vocês aí, tá, que eu envio material para vocês aprofundarem no tema, tá. Então, ok, pessoal, eu queria começar conversando com vocês um pouco sobre qual o problema que a gente está enfrentando aqui, né, vamos problematizar isso. A ideia é falar sobre fé cristã e trabalho, mas qual que é o problema da fé cristã com o trabalho, né? O que a gente tem enfrentado hoje em dia com relação a isso? Eu queria sugerir aqui 2 problemas principais, tá? Um primeiro problema é um problema externo, tá? Então, primeiro a gente vai falar de uma problematização externa. É indubitável, gente, que hoje em dia existe sim uma pressão para que nós abandonemos as nossas crenças religiosas a partir do momento em que a gente tira o pé da igreja, né, e pisa em algum ambiente público, não só ambiente de trabalho, qualquer ambiente público. E a gente sofre essa pressão para adotar uma certa postura de neutralidade, entre aspas, com a justificativa de que a crença religiosa ela vai prejudicar o nosso juízo sobre as questões, né, ou mais popularmente hoje em dia, né, o que eu não sou obrigado a acreditar na sua verdade, porque eu tenho a minha verdade, né. Então, dando alguns exemplos. Na universidade, por exemplo, vamos supor que você é um pesquisador. Se você opera, né, e desenvolve teses com pressuposições eminentemente cristãs, talvez você seja repreendido por um ou outro colega.
ou num debate público, se você leva como base de argumentação uma ética, por exemplo, claramente baseada no decálogo, por exemplo, nos 10 mandamentos, talvez alguém olhe torto para você, né? Então, existe sim essa pressão de fora para dentro, tá? Essa pressão externa. Mas existe também um outro problema que, na minha humilde opinião, é mais grave do que esse, né? E aí eu gostaria de problematizar internamente. Muitas vezes, né, quando a gente chega nessa questão da fé e do trabalho, a gente já percorreu um caminho, né? A gente já entendeu, por exemplo, que foi transformado pelo Evangelho de Jesus. E a gente sabe também que a gente é usado por Deus em todas as áreas da nossa vida. São belos conceitos, e é isso mesmo, tá certo isso. Mas como que isso funciona na prática, né? Muitas vezes o que vem da nossa cabeça aí de imediato é o quê? Por exemplo, eu posso deixar uma Bíblia em cima da minha mesa, né? Talvez de vez em quando alguém pergunte o motivo daquela Bíblia estar ali, e ser uma porta para uma evangelização, ou então eu monto um grupo de oração com colegas de trabalho, ou então eu uso o meu trabalho como meio principal para ganhar dinheiro e colocar em alguma instituição, né? Alguma instituição de caridade, de justiça social, alguma coisa do tipo. Muitas vezes, quando a gente pergunta para alguém, né, o que a nossa fé tem a ver com o nosso trabalho, geralmente a resposta é que a missão principal, né, se não a única do cristão, é o quê? É, no ambiente de trabalho, eu evangelizar meus colegas. Isso está certo? Claro que está, né? A gente tem que evangelizar em tempo e fora de tempo, né? Mas o ato de exercitar a fé no ambiente de trabalho parece que está relegado a só esses gestos simbólicos, às vezes, né? Ou então a gente se abster de certos comportamentos imorais, né? Certos posicionamentos políticos, certos posicionamentos a respeito das questões mais importantes que tiveram no noticiário, culturais, jurídicas, que seja, né? Naqueles momentos de conversa entre colegas, né? Então, às vezes, parece que fé cristã e trabalho tem a ver só com isso, né? Então, a gente crê na verdade do Evangelho, que Deus criou todas as coisas, que criou o homem em sua imagem e semelhança, enviou o seu Filho para resgatar a gente do pecado, né? Acredita que Deus se importa com a forma como a gente trabalha, mas a gente não sabe como fazer isso. A gente não tem ideia de como colocar isso em prática, né? E isso, gente, não se enganem, isso não é um problema só nosso, né, dessa geração. Isso teve todo um processo de chegar nisso aqui, e eu não tenho dúvida que nossos pais, nossos avós, todas as gerações para trás, tiveram, né, desafios nessa área aqui também. Então, uma vez levantado esses dois problemas, né, uma problematização externa e uma interna, eu queria, junto com vocês agora, meditar em como que a gente chegou nisso, né? Por que a gente tem essa separação, esse abismo tão grande entre fé e trabalho hoje, né? E para isso, gente, eu gostaria de propor uma pequena viagem no tempo para vocês aqui, tá? Para a gente contextualizar historicamente por que isso aconteceu. Então, essa contextualização histórica, né, desse dualismo, em que a gente não consegue comunicar a fé para fora da igreja, né, tem raízes históricas muito profundas. E isso vai ser muito importante para a gente compreender como que a gente vai batalhar contra isso, né? Então, esse vai ser um momento um pouco mais, né, de aula de história mesmo, então fiquem firmes comigo aí, tá bom? Porque esse momento é muito importante, né? Sem essa contextualização histórica, talvez a gente não entenda como é que a gente resolve essa situação, tá? Então, fiquem firmes aí. Já levantamos os problemas, agora vamos entender como que esse problema chegou até nós, ok? Para isso, gente, vou precisar que vocês relembrem lá atrás, né, das suas aulas de história, nas suas aulas de filosofia, tá? Aquelas aulas que muitas vezes a gente não prestou muita atenção, mas que são muito importantes para a gente hoje, tá? E aí, gente, eu queria voltar com vocês até a antiguidade clássica, tá? Grécia Antiga e tudo mais, tá? Naquela época, gente, ali antes de Jesus Cristo ainda, nós tínhamos
uma efervescência cultural muito grande na região da Grécia, tá? E ali, gente, não somente ali, mas em outros locais também, nós tínhamos religiões, né? O homem sempre foi religioso. E nós tínhamos uma religião ali que era chamada de pré-homérica, não se preocupe com termos técnicos, tá? Em que se deificava, né, se adorava as forças da natureza, né, a terra e tudo mais, ok? Era um foco na matéria, a substância e tudo mais, ok? Passou-se um tempo e surgiu outra religião chamada religião olímpica, ok? Em que não se deificava mais as forças da natureza, mas se deificava a beleza, a ordem, a forma, tá? E aí a gente conhece muito bem a religião olímpica de muitas vezes de Hollywood, né? A gente tem o panteão do Olimpo, tal e tudo mais, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que entre essas duas religiões existe um embate. Uma delas deifica a matéria, aquilo que eu posso tocar, forças da natureza, né, a natureza. Outra, ela vai deificar a forma, a essência, a beleza, certo? Aquilo que eu não posso tocar, tá? Vejam que existe uma dualidade aí entre essas duas coisas, certo? Gente, pode parecer estranho, mas esse dualismo entre essas duas coisas acompanha a gente até hoje. Nós vamos ver exemplos disso, ok? E aí foi passando o tempo, a gente vai lembrando daqueles filósofos, Parmênides, Heráclito, aquela galera toda, né? Até que surgem duas figuras muito importantes, Aristóteles e Platão. Platão, antes de Aristóteles, vai vir com aquela ideia, né, que talvez você se lembre lá no fundo, do mundo das ideias. Lembra que existe um mundo das ideias e que existe um mundo natural e que, de alguma forma, o mundo das ideias se comunica com esse mundo natural. E, gente, vejam que há sempre dois andares, né? Um andar de cima e um andar de baixo. Um andar mais etéreo, mais, entre aspas, espiritual, e um andar de baixo, mais natural, de coisas que eu posso pegar, certo? Isso, gente, ao longo do tempo vai se desenvolvendo, se desenvolve um pouco mais em Aristóteles, né? Até que isso começa a aparecer de modo mais tangível para a gente até na Bíblia. Sim, na Bíblia. Como assim na Bíblia? Pessoal, nós temos nas cartas, principalmente nas cartas de Paulo, Paulo conversando com pessoas reais, com igrejas reais, que tinham problemas reais. E é muito importante que a gente entenda os contextos para o qual Paulo está escrevendo para aquelas igrejas, certo? Então, gente, um dos problemas que Paulo vai enfrentar ali no seu pastoreio, certo? E escrevendo cartas, inclusive, é o combate à influência da filosofia grega dentro do cristianismo. Então, nós temos muitos cristãos helenistas, por exemplo, em Corinto. Nós temos, por exemplo, João escrevendo, quando ele escreve o seu evangelho, e as suas cartas também, combatendo uma espécie de influência do helenismo dentro da igreja. Dentro da igreja. E olha como é interessante a gente ver que já desde lá atrás, a igreja já tinha esses problemas com essas influências externas e com esse dualismo. Se a gente ler 1 Coríntios, capítulo 15, o que vai estar escrito lá? Paulo está escrevendo o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Em outro momento ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Gente, com quem que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para algumas pessoas que estavam ouvindo
algumas ideias, algumas filosofias de que ressurreição não existia, de que ressurreição era meio balela. Mas de onde que o pessoal tirou que ressurreição era meio balela? Eles tiraram de influências da filosofia grega. Lembra que eu estava falando para vocês que tinha uma espécie de andar de cima e de andar de baixo? Era muito comum aquelas pessoas pensarem que aquilo que é do andar de cima, mais espiritual, né, é mais puro do que aquilo que é do andar de baixo, né, aquilo que eu posso pegar, a matéria. Então eles pensavam assim, mas, gente, não faz sentido nenhum Jesus Cristo morrer, né, ele ia agora ressuscitar e voltar para o corpo físico dele. Não faria sentido isso para uma mentalidade grega. Vejam que desde aquela época nós temos Paulo combatendo um dualismo que separa o mundo em um andar de cima, mais espiritual, e um andar de baixo, menos espiritual, mais inferior, certo? Gente, isso acompanhou a igreja por muito tempo, muito tempo. Tanto que nós temos o surgimento de uma heresia chamada gnosticismo, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, que pregava justamente isso, né? Que o mundo espiritual era superior, né? A gente tinha que meio que esquecer um pouco desse mundo carnal aqui, né? E buscar uma transcendência gnóstica, tá? Buscar um conhecimento, né, que vai nos elevar a um estado superior, né? E um certo desprezo com as coisas, entre aspas, naturais da Terra, certo? Desde aquela época nós temos isso. Gente, e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, só que o tempo todo o cristianismo teve que lidar com filosofias, né, com outros tipos de ideias que ficavam o tempo todo entrando em embate com o cristianismo. O tempo todo. Nós temos o surgimento dos epicureus, dos estoicos, dos neoplatonistas. Essa galera toda acabava influenciando o cristianismo de alguma forma. E lembrem-se que todos eles vão beber de uma fonte em comum. Vão beber de Platão, vão beber de Aristóteles, e vão acabar herdando as mesmas ideias. A ideia de que existe um mundo superior e um mundo inferior. E o tempo foi passando e passando, a gente chega na Idade Média, e a gente vê o surgimento de alguns filósofos, por exemplo, cristãos, por exemplo, Agostinho, Anselmo. E, naquele momento em que existe uma efervescência filosófica muito grande, nós temos, por exemplo, a incorporação de filosofias aristotélicas dentro do cristianismo. O surgimento do islamismo, naquele mesmo momento ali, fez uma pressão na igreja para que a igreja pegasse as ideias de Aristóteles e tentasse encaixar dentro da teologia. Isso foi perpetuando esses problemas que a gente foi vendo nesses últimos anos aí. Pessoal, herdar esses problemas desses pensamentos desses filósofos desde lá de trás foi um problema desde o começo da igreja. Desde o começo da igreja. E essa divisão em dois andares, a esfera da natureza aqui embaixo e a esfera do espiritual aqui em cima, acabou gerando o que muitos estudiosos cristãos chamam de o dualismo natureza e graça. Ou seja, Deus habitaria num andar de cima que não tem nada a ver com o andar de baixo. Não existiria conexão entre as duas coisas. Então, peraí, na hora que eu for falar de Deus, eu estou falando de um andar de cima, estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas, estou falando do meu momento de oração, estou falando do meu momento de culto. Agora, quando eu saio desse contexto, entre aspas, cristão, e vou para um contexto secular, vou para o contexto do meu trabalho, vou para o contexto da minha universidade, eu esqueço disso, eu esqueço de Deus, eu esqueço que Deus tem a ver também com andar de baixo, eu esqueço que Deus tem uma vontade para a forma como eu ando, em todos os momentos da minha vida. O que eu quero mostrar para vocês diante dessa contextualização histórica?
que essa mentalidade que muitas vezes a gente tem hoje, ela vem desde lá de trás, é um problema crônico, crônico. Saindo da Idade Média, aí vem o Renascimento. Aí vem o Renascimento e tem uma valorização muito grande da racionalidade, da ciência. E naquele momento ali, esse abismo vai ficando cada vez maior. As pessoas começam a se perguntar: poxa, por que eu não posso usar somente a razão para entender o mundo? Para que eu preciso de Deus? Será que eu preciso mesmo desses termos bíblicos? Será que eu preciso mesmo desses termos cristãos para entender? Eu posso simplesmente usar a maravilhosa luz da razão. Vejam que o abismo vai ficando cada vez maior, cada vez maior. E aí chega em um momento em que isso se rompe completamente, em que a gente começa a pensar o seguinte: ah não, aqui o andar de baixo ele é suficiente. Eu não preciso desses negócios de coisas espirituais. Eu não preciso de Deus para explicar o mundo. A gente pode ficar aqui só com a esfera da natureza mesmo e tá tranquilo. E aí nós vemos surgir diversas outras linhas de pensamento. Aí vocês vão lembrar aí das aulas de história. Thomas Hobbes, Francis Bacon, né? Cada vez pensando mais que o homem, ele é só uma máquina. Ele é só material, não tem nada de transcendente. Conhecimento científico, ele é suficiente. E a imagem do Deus bíblico vai sendo deixada de lado, vai sendo deixada de lado, deixada de lado. O sobrenatural vai se perdendo. A Francis Schaeffer, que é um filósofo que a gente gosta muito no Prisma, vai usar uma terminologia que a gente gosta muito, que é que a natureza, ou seja, o andar de baixo, devora a graça, devora o andar de cima. E essa ponte entre esses dois andares é destruída, completamente destruída. Não existe uma cola que dá liga mais nas duas coisas. A gente não consegue mais dar sentido para essa relação entre Deus e o mundo natural, aquilo que a gente faz nos momentos, né, triviais da vida. O homem coloca a sua fé toda na ciência, ele se contenta em ser só uma máquina. E isso vai ficando cada vez mais crasso na ideologia. Vem o iluminismo, século das luzes, boom científico. As leis naturais é o que domina tudo, a razão domina tudo. A gente vem e tem Voltaire, por exemplo, vai falar o seguinte: olha, é a força do nosso entendimento. Deus não é necessário para uma espécie de revelação. Não, a gente não precisa dessas coisas. Vem um momento pós-iluminista, revolução industrial, crença de que o progresso vai levar a gente a um estado superior. A humanidade coloca muita fé nela mesma, de que o progresso científico vai fazer com que a gente chegue num estado em que não vai haver mais problema no mundo. Mas a gente chega num momento, começo do século XX, nós temos o quê? Guerras mundiais. E as pessoas veem que colocar tanta fé na humanidade assim talvez não seja a resposta. Nós temos outro filósofo muito importante, Immanuel Kant, vai falar que tem uma esfera dos fenômenos e uma esfera dos números. Mais uma vez, não se importe com esses termos técnicos, mas que ele vai falar que a gente não tem acesso, né, a essas ideias superiores, universais, transcendentes, que a gente não tem acesso a isso. Vejam, está completamente rompida a ponte com essa esfera superior. E isso, gente, foi chegando cada vez mais perto de nós, cada vez mais perto de nós, a ponto disso influenciar a igreja de hoje. A gente foi herdando essa ideia de que existe um andar de cima e um andar de baixo, e por mais que nós sejamos cristãos devotos, a gente ainda tende a pensar que esse andar de cima e o de baixo não tem conexão. E a gente vive, muitas vezes, uma fé irracional, que não tem nada a dizer a realidade que a gente vive no dia a dia. Isso é muito sério.
né? A gente começa a viver uma fé meio fantasmagórica, meio inconcreta, né? A gente usa o linguajar bíblico para conversar, mas na hora que a gente chega num dilema do trabalho, a gente não consegue usar categorias bíblicas para responder aquilo. A gente não conecta mais os dois andares e vive uma vida meio fragmentada, entende? Em que você tem uma vida no domingo, você tem uma vida na igreja e tem outra vida. Completamente diferente na hora que você sai desse ambiente. Aí o cristianismo não tem mais nada a dizer sobre trabalho, sobre ciência, sobre política, sobre economia, sobre mais nada disso. O nosso ambiente fora da igreja é um ambiente secular, totalmente desconectado da fé cristã. E a gente acaba se isolando do mundo, né? O cristão diz, então, que ele tem o trabalho secular dele, né? Ele tem lá as suas relações com a arte, com o trabalho, com a política, com a economia. Aquele lugar ali é eminentemente caído e não tem nada a ver com aquilo ali, né? E deixa de viver o seu cristianismo naquele lugar. E, gente, isso nada mais é do que a gente viver um ateísmo prático fora da igreja. Ele vive durante a semana como se o cristianismo nem existisse. Porque Deus só age no andar de cima. Ele só age no momento do culto, da minha devocional, na minha oração no lugar secreto. Agora, quando eu vou lá fazer minha faculdade de psicologia, de medicina, de arquitetura, que seja qualquer coisa, né, eu esqueço que eu sou cristão. A gente começa a pregar que o cristianismo é só dentro da igreja. Do lado de fora, do ambiente público, eu tenho que ser neutro, né? Tenho que ser neutro. Isso nada mais é do que o velho dualismo que a gente vem acompanhando desde lá atrás, desde os tempos bíblicos e até antes dele. Viver essa experiência dicotômica, definitivamente, pessoal, não é bíblico. Não é bíblico. Porque Deus nos criou em uma unidade. Não existe isso de uma vida espiritual para cá e uma vida secular para cá. Quando a gente faz essa divisão, a gente está se enganando. Eu não posso simplesmente escapar do mundo secular dizendo que no domingo eu vou lá, vou para o culto, e o que importa é ali na hora do culto. O que o meu cristianismo tem a dizer sobre aquilo que eu vejo no noticiário? Como que a transformação que Cristo fez no meu coração faz com que eu tenha agora uma visão diferente da política, da ciência, da economia, da arte, da educação, da pedagogia? A gente sabe responder essas coisas? Quando a gente não sabe responder essas coisas com base bíblica, a gente acaba por engolir e repetir ideias antibíblicas na esfera pública. Já que a gente não vive um cristianismo prático, total, lá fora, a gente vai ter que adotar algum outro tipo de ideologia. E muitas das vezes essas ideologias são antibíblicas. Esse é o problema da compartimentalização da vida em vida espiritual e vida secular. Vira um ateísmo prático. Minha crença privada não tem nada a ver com a realidade do meu dia a dia. Nada a ver. E aí, o testemunho cristão é empobrecido. Porque eu não consigo mostrar para as pessoas do lado de fora o poder do evangelho na minha vida. Como que eu faço isso? Já que eu, né, do lado de fora eu sou o famoso cristão 007, né? Eu estou em missão secreta ali fora. Ninguém sabe que eu sou cristão. Ninguém sabe. E esse é o problema. Esse é o problema que a gente quer resolver. E aqui, mais especificamente, falando sobre trabalho, né? E, gente, uma vez que a gente já entendeu, então, as raízes históricas disso, né, e entendeu quais são os problemas, como que a gente pode responder isso? Qual que é a solução? Primeiro, eu queria propor para vocês um problema para aquela problematização externa. Lembram dela? De que a gente é pressionado a viver uma neutralidade religiosa na hora que a gente sai da igreja? Bom, como que a gente responde a isso?
A gente responde a isso entendendo que essa tal neutralidade religiosa, na verdade, ela é um mito, ela não existe. Vou encurtar um pouco a história e vou citar o Chesterton. Tá? Chesterton era um autor cristão que escreveu um livro chamado Ortodoxia. E lá, no Ortodoxia, ele escreve uma coisa muito interessante, que é o seguinte, de que o louco, a pessoa louca, não é aquela que perdeu a razão, é a pessoa que perdeu tudo, menos a razão. Então, gente, essa ideia de que a gente tem que, na hora que a gente está no ambiente público do nosso trabalho, a gente tem que abandonar todas as outras coisas e manter só uma razão lógica, isso, na verdade, isso é a loucura. Porque um sujeito absolutamente lógico, que despreza a relevância de outras experiências, inclusive a experiência religiosa, para a vida humana, esse sim, ele está empobrecido na sua relação com o mundo. E aí esse sim não consegue produzir os juízos racionais válidos. Então, quando a gente prega isso de que, não, do lado de fora da igreja, a gente é neutro. Na verdade, essa é a loucura. A gente não pode separar a pessoa humana, entre o sujeito lógico, um cérebro no palito, né, que é isso que dizem pra gente ser, das outras experiências que ele tem. E outra coisa, essa ideia de neutralidade religiosa, ela funciona apenas como uma cortina de fumaça, assim, sabe? Ela esconde do pensador contemporâneo os pressupostos que moldam seu pensamento. A mesma pessoa que diz ser neutra religiosamente, ela tem os seus pressupostos que têm a mesma função de uma crença religiosa. A mesma função, exatamente a mesma função. Mas por ele acreditar que aquilo ali não é uma crença religiosa, ele acha que ele é neutro. O homem contemporâneo, ele abandonou a religião, entre aspas, né, e adotou uma espécie de ateísmo, ou então uma espiritualidade sem religião, mas ele ainda precisa que algo faça o trabalho de Deus na vida dele, o trabalho que Deus fazia. Então ele terceiriza esse trabalho para outra coisa, e adota outro ídolo moderno. E aí pode ser vários ídolos, principalmente a razão, a ciência. Então, essa ideia de neutralidade religiosa, na verdade, é só um mito. Todas as pessoas, todas, sem exceção, têm os seus deuses. Todas. E esses deuses são pressupostos que ela carrega para onde quer que ela vá. Onde quer que ela vá. Vou dar 3 exemplos para vocês. Vamos pegar aqui, sem nenhum tipo de polêmica, vamos pegar um marxismo. O marxismo, materialismo dialético, toda aquela questão da luta de classes e tal e tudo mais. Se a gente for pegar a ideologia do Marx, né, que entre aspas seria ateia, Marx tem o seu Deus. O Deus de Marx é a matéria. Porque desde sempre, para Marx, houve o quê? Matéria. E ele explica todas as coisas da realidade, na sua filosofia, a partir da matéria. Tanto que o marxismo adota o materialismo dialético, que eles chamam. Vamos pegar outro filósofo mais contemporâneo, Derrida, muita gente deve ter ouvido falar. Derrida explica o mundo a partir de estruturas de poder. Qual que é o Deus de Derrida? Poder. A partir daquilo, ele explica o mundo. Isso quer dizer que ele fez vários testes empíricos para provar que poder é a explicação para o mundo? Não. Ele pressupôs aquilo. Para Derrida, o seu Deus é o poder. Por mais que ele não enxergue isso. Vamos pegar um pouco mais atrás, Hegel, outro filósofo. Ele vai explicar o mundo em tese, antítese e síntese. Tá? Para ele, o Deus é a história. Então, por mais que a gente diga que a gente é neutro, não, ninguém é neutro. Absolutamente ninguém é neutro. Então, a gente pode e deve, sim, entender como que Deus, nosso Deus e Pai, o Deus bíblico, ele influencia a nossa forma de ver o mundo. E ver o mundo lá fora também. Não só dentro das 4 paredes da igreja. E aí,
Respondida essa problematização externa, né, de que, na verdade, essa neutralidade é só um mito, a gente pode partir para a problematização interna, aquela da gente não saber como que fé e trabalho podem se relacionar. A gente acabou de ver que todo mundo leva a sua fé para o trabalho, inevitavelmente. Mas agora, como que a gente faz isso numa cosmovisão cristã? Né? Como que a gente pode fazer isso na prática? Essa é a grande questão. E antes da gente responder isso, a gente tem que ouvir o que o próprio Deus diz sobre isso. Ou seja, tem base bíblica isso? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Será que Deus realmente deseja que nós encaremos o trabalho como algo que ele se importa? Bom, eu gostaria de sugerir que sim, como base alguns versículos. Por exemplo, se a gente pegar 2 Coríntios 10, 4 e 5, está escrito lá? Está escrito lá o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E atenção nessa parte: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Inclusive, nosso trabalho. Inclusive, o nosso trabalho. Então, aqui nós chegamos à conclusão de que Deus, sim, ele se importa com tudo que a gente faz. Absolutamente tudo. Então, é aquela ideia do andar de cima e do andar de baixo, a gente tem que esquecer isso. Nossa vida é uma unidade. Então, na verdade, aquela ideia de que existe um nosso trabalho secular e a nossa vida espiritual, esquece isso. Deixa essa ideia embora e entender que a sua vida diante do Senhor é uma só. Você é cristão tanto na igreja quanto do lado de fora. Você é cristão o tempo inteiro. Inteiro. Ok, beleza. Entendido isso, feita essa linha de raciocínio, vamos para uma parte um pouco mais prática. Quais sugestões já deram com relação a isso? De como integrar as duas coisas? E aqui eu vou usar muito das ideias do Timothy Keller, tá? Se você quiser se aprofundar nessas ideias aqui, sugiro muito que você leia o livro dele, Igreja Centrada, tá? Lá ele vai sugerir alguns modelos que já foram propostos para integrar essas duas coisas. Lá ele vai falar de uma maneira mais ampla. Aqui nós vamos aplicar para o trabalho, tá bom? E aí, gente, o primeiro modelo que ele coloca lá é um modelo chamado de modelo contracultural. O que seria um modelo contracultural? É aquele modelo que tende a afastar o cristão do mundo. Nós não temos nada a ver com o que está lá fora. São mais radicais, né? Então, assim, o meu trabalho não tem nada a ver com a minha vida cristã. Nada a ver. Eu sou contracultural completamente, né? Então, lá fora eu vivo minha vida, né, tranquilo, não estou nem pensando, né, como é que meu trabalho tem a ver com minha fé. Nada a ver. Um segundo modelo, que Timothy Keller chama de modelo da relevância, ele vai sugerir que, na verdade, Jesus, né, na Bíblia, ele é só um grande herói da cultura. Ele é um grande exemplo, mas só isso, né? Então, o que eu devo fazer no meu trabalho? Jesus é um cara legal. Jesus é um cara ético, né? Jesus é um cara que respeita os outros, né? Jesus é um cara que respeita os direitos das pessoas, ajuda o próximo, e só isso. Então, Jesus é apenas parte da cultura. Ele é uma herança social ali, né?
Eu vejo como é que Jesus é, pego de exemplo para a minha vida e só. Algumas heranças viram Jesus dessa forma. Algumas ideias que perpassaram o cristianismo. Se a gente for pegar aí, lá atrás, séculos 19, 20, liberalismo teológico, muitas vezes eles viam Jesus assim. Jesus não como Deus encarnado, mas apenas como um exemplo. Com uma moral elevada, né? E só isso. Outro modelo que Timothy Keller vai colocar é o modelo chamado modelo dos dois reinos, tá? Esse é um modelo que vai carregar um pouco mais da herança dualista, aquela de, olha, ok, nossa vida cristã tem um pouco a ver lá com aquilo que eu faço lá fora, mas a cultura é tão caída, né? A corrupção do pecado foi tão grande lá fora que, tudo que a gente fizer não vai fazer a menor diferença. Então, eu não vou me importar tanto assim com uma forma cristã de trabalhar, né? Nesse modelo, adota-se uma visão de que a cultura, ela, não tem jeito mesmo, então eu vou largar para lá, certo? E, por fim, eu vou colocar a última, aqui ele dá mais exemplos, mas eu vou colocar a última, né, a qual particularmente me sinto mais afeiçoado a ela, que é o modelo transformacionista. O que seria um modelo transformacionista? É um modelo que vai dizer que quando a graça de Deus afeta o ser humano pecador, né, a cultura, a forma como a gente vive, tende a refletir essa regeneração. Isso não quer dizer que a gente vai mudar a cultura como um todo, vai fazer com que toda a cultura agora seja uma cultura cristã, né, e tudo mais. Não. Mas o que acontece é, eu, regenerado, convertido pelo Senhor, agora tudo que eu fizer na cultura, no meu trabalho, por exemplo, vai tender a refletir esse coração regenerado que eu tive. Então, nesse caso, Deus, em Jesus Cristo, está redimindo tudo. Tudo. E nós, como seres culturais, né, vamos agora olhar para a nossa produção cultural, para o nosso trabalho, de outra forma. Ele nos converte e agora eu reflito, eu tenho uma renovação de mente, eu tenho agora o Espírito Santo e a mente de Cristo, e eu vou meditar sobre como eu trabalho e a regeneração do meu coração vai influenciar diretamente na forma como eu trabalho. E aí, gente, todos esses modelos, eles têm alguma coisa de positiva. Alguma coisa. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio entre elas. Fato é que só é possível integrar o nosso cristianismo com o trabalho se nós experimentarmos o poder transformador do evangelho. Antes da gente pensar em como é uma forma cristã de trabalhar, eu sofro algo que não vem de mim. Eu fui regenerado. Regenerado. Eu sou salvo pela graça mediante a fé somente. Nós agora estamos unidos misticamente com Cristo. Temos o Espírito Santo. E agora eu sou potencialmente capaz de olhar para o trabalho de outra forma. E nisso eu vou ter uma visão redimida de trabalho. Eu vou passar a pensar no trabalho de uma forma que eu não via antes. Mas isso não acontece de forma automática. Eu preciso fazer um esforço intencional para buscar nas Escrituras qual é a vontade de Deus para o trabalho. Isso não quer dizer, atenção aqui, que as Escrituras sejam um tratado exaustivo sobre cada uma das áreas do trabalho. Por exemplo, se você pegar a Bíblia e começar a ler, você não vai achar um tratado de economia. Você não vai achar um tratado de psicologia. Você não vai achar isso lá. Porque não é isso que a Bíblia se propõe a fazer. Mas você vai encontrar na Bíblia base sólida para você estruturar e desenvolver qualquer área que você se dedicar a ela. Qualquer área que você se dedicar a ela.
E eu gostaria de exemplificar na prática, rapidamente, 3 exemplos, né, para a gente pegar como exemplos para a nossa vida. Exemplos para a nossa vida. Então, agora que eu tenho um coração regenerado, eu vou olhar para o trabalho de outra forma. O primeiro caso que eu gostaria de exemplificar para vocês é o caso de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, que nós falamos bastante no Prisma, era um holandês que um dia resolveu entrar para o seminário. Ele entrou para um seminário muito liberal, né, muito influenciado pelo liberalismo teológico, e aí terminou o seminário e foi pastorear uma igreja. Chegou na igreja, olha só que interessante. Os membros da igreja perceberam que o próprio Kuyper não era convertido. Ele tinha uma ideia muito liberal de Jesus. Então a própria igreja começou a orar pelo pastor deles para que ele se convertesse. E ele de fato se converteu, né? E aí ele passou a crer no cristianismo mais ortodoxo, né? Isso foi completamente transformador na vida do Kuyper. O Kuyper acabou por deixar um pouco de lado a vida de pastorado dele, tá? E começou a investir em outras coisas. E ele foi, entre outras coisas, ministro da Holanda, ele foi fundador de 2 dos maiores jornais da Holanda, ele foi o fundador de um partido político da Holanda. Mas, gente, Kuyper, ele levava uma visão cristã para dentro desses locais. Isso quer dizer que Kuyper evangelizava todo mundo? Não sei, pode ser que ele tenha feito isso. Mas o que ele se propôs a fazer? Olha, eu estou me candidatando aqui a ministro. Como que eu enxergo a política a partir de uma cosmovisão cristã? Como que eu enxergo o jornalismo a partir de uma cosmovisão cristã? E ele começou a pensar mais sobre isso, mais sobre isso, mais sobre isso. E ele acabou levando a sua fé como algo extremamente relevante para a sua vida, como ministro da Holanda, como membro de um partido político. Porque ele fez o esforço intencional de pensar política a partir de uma base bíblica. Kuyper achou um tratado de política na Bíblia? Não. Mas ele procurou encontrar na Bíblia as bases sólidas para ele fazer política. Segundo exemplo, Hermann Doivert, tá? É um filósofo muito conhecido no meio reformacional também, que um belo dia ele deu de cara com toda aquela literatura de filosofia, né? E ele percebeu que existia uma forma de fazer filosofia em que ele tivesse Deus como centro, Jesus Cristo como centro. Então ele desenvolveu um método filosófico, uma ontologia, né, um estudo do ser, de tudo mais que diz respeito à filosofia, tendo como centro Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Doivig era um camarada que incentivava muito as pessoas a... Olha só, nós temos diversos dons, nós servimos a sociedade em diversas profissões. Se esforce em procurar qual que é a maneira cristã de fazer isso. Isso é fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Exige muito esforço de realmente pegar as escrituras e ver e buscar ali princípios para você desenvolver aquilo a área que você estuda, que você se dedica. Outros exemplos, Hans Huckmacher, daquela música lá mesmo, do Palavra Antiga. E um colega dele, Francis Schaeffer, que eu já citei aqui hoje. Huckmacher era um historiador da arte. Um historiador da arte, que se dispôs a estudar a história da arte, olhando para a arte com uma visão bíblica. Francis Schaeffer se dispôs a fazer uma coisa parecida, só que na filosofia. Ele procurou enxergar a história da filosofia com uma visão bíblica da coisa. Estou resumindo a história deles, mas o que eu quero que fique para a gente aqui é o seguinte. Gente, a gente não vai transformar o mundo, a gente não vai implantar o reino de Deus aqui, de forma que esse mundo aqui, ele se torne perfeito, sem pecado. Não, a gente não vai fazer isso, não vamos fazer isso. Esse dever é único
e só pode ser feito pelo Senhor Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ser testemunhas fiéis onde quer que a gente esteja. E isso inclui não somente ser ético no trabalho, adotar uma postura moral no trabalho. Isso inclui a gente ter uma visão bíblica do nosso trabalho. Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. A gente vai ter que labutar. Orar e labutar. Como já dizia Calvino. A gente vai ter que... vou dar o meu exemplo. Eu estou me formando em medicina. Ok. O que Deus espera de um médico? Você é arquiteto. Ok. O que Deus espera de um arquiteto? Será que existe alguma coisa que na escritura que eu posso levar para isso? Você tem que fazer esse exercício. Ninguém vai chegar para você com a receita pronta. Ninguém vai chegar. Você tem que ir e fazer. Senão a gente vai acabar adotando algumas posturas lá que são antibíblicas. Não espere revolucionar o mundo, mas espere ser uma presença fiel em todos os lugares que você estiver. A gente critica muito. Fala assim, esse político tal é não sei o que lá. Ou então, essa linha psicológica aqui, não é muito bíblica, não. Essa pedagogia não leva em consideração o conceito tal do cristianismo. A gente critica demais. Mas cadê a gente propondo outra coisa? Cadê? Se a gente não concorda com a linha psicológica, por exemplo, que domina hoje a maior parte da academia da psicologia, cadê os cristãos se unindo, se organizando e propondo uma alternativa? Cadê? A gente precisa começar a agir, se articular, formar organizações, conversar entre nós sobre esses assuntos. Mais uma vez, vai precisar de muita labuta. E outra coisa, isso não gera salvação para ninguém. Isso é uma consequência do evangelho, mas não é o evangelho em si. A gente só consegue fazer isso aqui, ter uma cosmovisão cristã, porque antes nós fomos regenerados. E agora nós, em resposta, como consequência de um coração regenerado, a gente vai e faz o nosso trabalho querendo honrar ao Senhor. Honrá-lo. Agradá-lo. Glorificá-lo. Isso vai gerar, com certeza, gente, oportunidades para evangelização. Com certeza, vai gerar. Mas não é só o momento da evangelização que é importante. Todos os momentos são. Todos os momentos são. É isso que eu queria deixar para vocês hoje, gente. Esse desafio. Porque não é fácil. Isso aqui, quando eu fui confrontado com isso aqui, rolou um leve desespero. Porque eu não sabia o que fazer. Mas a gente precisa se organizar como Igreja de Cristo, formar organizações. Tem muitos exemplos por aí. A ANAJURI, por exemplo, é a Associação de Juristas Cristãos. Existe a Associação Brasileira de Psicólogos. Vamos nos reunir, debater esses assuntos, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho. Então é isso, pessoal. É um tema abrangente, grande, tá? Tem muitas implicações. Não dava para falar sobre tudo aqui, tá? Mas estou aberto aí a quem quiser um material a mais para ler um pouco mais sobre isso e debater um pouco mais sobre esse assunto aí, beleza? Queria mais uma vez agradecer a todos, tá? Pela paciência, pela confiança, né? E queria deixar essa pulga atrás da orelha de vocês aí, como está nas nossas aqui, do lado de cá.